Como caminhar diariamente com o Espírito Santo e discernir a voz de Deus em minhas decisões. Existe um momento silencioso na vida de todo cristão em que algo começa a inquietar o coração. A pessoa continua orando, continua acreditando em Deus, continua seguindo sua fé, mas uma pergunta começa a surgir de forma cada vez mais forte dentro da mente. Como saber se estou realmente seguindo a direção de Deus ou apenas tomando decisões baseado nos meus próprios pensamentos? Essa pergunta aparece especialmente nos momentos em que precisamos tomar decisões importantes. Escolhas sobre trabalho, família, relacionamentos, caminhos da vida. Nessas horas, muitos desejam sinceramente ouvir a voz de Deus com clareza. Querem ter a certeza de que estão caminhando no propósito que Deus preparou. Mas a realidade é que, para muitos, discernir a voz de Deus parece algo distante ou difícil. Algumas pessoas pensam que Deus fala apenas de maneiras extraordinárias. Outras acreditam que apenas pessoas muito espirituais conseguem perceber sua direção. E assim, muitas vezes, decisões são tomadas apenas com lógica humana, com medo ou com pressão das circunstâncias. No entanto, existe uma verdade poderosa que muitos cristãos descobrem ao longo da caminhada com Deus. O Espírito Santo não está distante da nossa vida. Ele está presente, guiando, ensinando, direcionando cada passo daqueles que aprendem a caminhar com Ele. Discernir a voz de Deus não é um dom reservado para poucos. É uma sensibilidade que nasce de um relacionamento vivo com o Espírito Santo. E esse relacionamento começa a transformar a forma como enxergamos nossas decisões, nossos pensamentos e até mesmo os acontecimentos da vida. Aos poucos, aquilo que antes parecia confuso começa a fazer mais sentido. A ansiedade diminui. O coração começa a reconhecer quando algo está alinhado com a paz de Deus e quando algo precisa ser reconsiderado. Mas essa jornada começa com um momento muito específico na vida espiritual de uma pessoa. Um momento que quase ninguém percebe quando acontece, mas que muda completamente a forma como alguém vive sua fé. É o momento em que a fé deixa de ser apenas uma crença e começa a se tornar direção para a vida. Existe um momento muito profundo na caminhada espiritual em que algo começa a mudar dentro do coração de uma pessoa. Não acontece de forma dramática, não surge com uma grande revelação visível para todos. É um processo silencioso, quase imperceptível no início, mas que transforma completamente a maneira como alguém vive sua fé. Durante muito tempo, a fé pode fazer parte da vida de forma sincera. A pessoa acredita em Deus, participa da igreja, ora com frequência, lê a Bíblia e procura viver de maneira correta. No entanto, quando chega o momento de tomar decisões importantes, muitas vezes essas escolhas ainda são guiadas principalmente pela lógica humana, pela urgência das circunstâncias ou pelo medo de errar. É comum que as decisões sejam tomadas avaliando apenas o que parece mais seguro ou mais conveniente. A pessoa analisa possibilidades, compara resultados possíveis, escuta opiniões de outras pessoas e tenta escolher o caminho que parece mais razoável. Deus continua sendo importante na vida, mas muitas vezes Ele é convidado apenas para abençoar decisões que já foram tomadas. A fé existe, mas ainda não se tornou o centro do processo de escolha, até que algo começa a acontecer dentro do coração. Em algum momento da vida, muitas pessoas começam a perceber que seguir a Deus significa algo mais profundo do que simplesmente acreditar em suas promessas ou viver de maneira moralmente correta. Seguir a Deus também significa permitir que Ele participe ativamente das decisões da vida. Essa percepção não surge sempre da mesma forma. Para alguns, ela aparece durante um período de dificuldade. Para outros, surge no meio de uma decisão importante que parece impossível de resolver apenas com lógica humana.
em alguns casos, nasce simplesmente de um desejo crescente de viver uma fé mais verdadeira. É nesse ponto que uma pergunta começa a surgir dentro do coração com mais intensidade. Não é uma pergunta superficial, mas algo que vem de um lugar muito profundo da alma. A pergunta é simples, mas poderosa. Deus, qual é o caminho que o Senhor deseja para mim? Essa pergunta muda completamente a forma de viver a fé. Quando alguém começa a fazer essa pergunta com sinceridade, algo começa a despertar no interior. A pessoa já não quer apenas evitar erros ou escolher o caminho mais confortável. Surge um desejo genuíno de caminhar alinhado com a vontade de Deus. As decisões deixam de ser apenas um cálculo racional e passam a ser apresentadas diante de Deus em oração, reflexão e busca espiritual. Esse é o ponto silencioso de virada espiritual. A partir desse momento, a fé deixa de ser apenas uma crença e começa a se tornar direção para a vida. O coração começa a aprender a esperar antes de decidir. Começa a observar com mais atenção aquilo que acontece dentro do espírito. Algumas escolhas passam a trazer uma paz profunda que antes não era percebida. Outras decisões, mesmo parecendo corretas externamente, começam a gerar uma inquietação interior difícil de ignorar. A pessoa começa a perceber que Deus não está distante da vida cotidiana. Ele se interessa pelas decisões, pelos caminhos, pelos relacionamentos, pelos passos que cada pessoa dá ao longo da jornada. O Espírito Santo começa a atuar de maneira mais perceptível, despertando uma sensibilidade espiritual que antes parecia inexistente. Essa sensibilidade não significa que todas as respostas aparecem imediatamente. Muitas vezes ainda existe dúvida, ainda existe incerteza. No entanto, algo já mudou dentro do coração. A pessoa já não quer caminhar sozinha. Ela deseja aprender a reconhecer a direção de Deus. E é nesse ponto que muitos começam a perceber uma realidade que antes parecia invisível. Dentro de cada pessoa existem muitas vozes internas. Existem desejos, medos, expectativas, experiências passadas e emoções que também influenciam a maneira como interpretamos aquilo que sentimos. Às vezes, o coração deseja algo com tanta intensidade que pode parecer, por um momento, que aquela direção vem de Deus. Por isso, o processo de discernir a voz de Deus exige algo muito importante que muitos não percebem no início da caminhada espiritual. É necessário aprender a compreender o próprio coração. Porque quanto mais uma pessoa aprende a reconhecer suas próprias motivações, mais clareza ela desenvolve para perceber quando algo vem realmente da direção de Deus. E é exatamente sobre isso que precisamos refletir agora. Quando uma pessoa começa a buscar seriamente a direção de Deus, logo percebe algo que muitas vezes não esperava encontrar. O maior desafio para discernir a voz de Deus nem sempre está fora, nas circunstâncias da vida. Muitas vezes, ele está dentro do próprio coração. O interior humano é um lugar profundo, cheio de emoções, memórias, desejos e expectativas que influenciam silenciosamente a maneira como interpretamos aquilo que sentimos. Muitas pessoas acreditam que ouvir a voz de Deus depende apenas de orar mais ou de buscar respostas espirituais com mais intensidade. A oração é essencial, mas existe algo que precisa acontecer junto com ela. É necessário aprender a reconhecer o que está acontecendo dentro do próprio coração. Cada pessoa carrega dentro de si experiências que moldaram sua forma de pensar. Experiências de alegria, decepções, medos, sonhos não realizados e expectativas sobre o futuro. Tudo isso forma uma espécie de paisagem interior que influencia nossas decisões. Quando surge uma escolha importante, essas emoções e lembranças começam a se manifestar de maneira sutil.
Às vezes, o coração deseja tanto uma determinada direção que começa a interpretar qualquer pequena confirmação como se fosse uma resposta direta de Deus. Em outras situações, o medo de cometer um erro pode levar a pessoa a rejeitar oportunidades que talvez fossem parte do propósito de Deus. Há momentos em que as pressões externas também entram nesse processo. Opiniões de familiares, expectativas da sociedade ou até comparações com outras pessoas podem confundir o discernimento espiritual. Por isso, o processo de aprender a ouvir a voz de Deus exige algo que muitos não imaginam no início da caminhada espiritual. Ele exige honestidade interior. É necessário olhar para dentro do próprio coração e reconhecer quais são os desejos que estão influenciando a decisão. É necessário perceber quando uma escolha está sendo motivada pelo medo, pela ansiedade ou pelo desejo de controle. Esse tipo de reflexão não enfraquece a fé. Pelo contrário, fortalece o discernimento espiritual. Quando uma pessoa começa a fazer esse exercício com sinceridade diante de Deus, algo começa a se tornar mais claro dentro do espírito. As motivações começam a se organizar. O coração aprende a distinguir entre aquilo que deseja intensamente e aquilo que realmente traz a paz que vem de Deus. Essa clareza interior não surge de um dia para o outro. Ela se desenvolve ao longo do tempo, conforme a pessoa cresce em maturidade espiritual. O Espírito Santo trabalha nesse processo de maneira paciente, ajudando o coração a reconhecer suas próprias emoções e a colocá-las diante de Deus. Com o tempo, o discernimento começa a ficar mais refinado. A pessoa passa a perceber quando um pensamento vem carregado de ansiedade e quando surge acompanhado de uma paz tranquila. Aprende a identificar quando uma decisão parece correta apenas porque atende a expectativas externas e quando realmente está alinhada com a vontade de Deus. Esse aprendizado transforma profundamente a maneira de viver. O coração se torna mais sensível, a mente se torna mais tranquila. As decisões deixam de ser tomadas com pressa e passam a ser apresentadas diante de Deus com mais atenção e humildade. Mas quando uma pessoa começa a compreender essas camadas do próprio coração, ela também descobre algo muito importante. A voz de Deus muitas vezes não aparece de maneira alta ou dramática. Ela costuma se manifestar de formas muito mais sutis, quase como um sussurro dentro do espírito. E reconhecer esse tipo de comunicação exige uma sensibilidade que poucos desenvolvem sem aprender a prestar atenção aos pequenos movimentos que acontecem dentro da alma. É justamente aí que muitos começam a descobrir algo fascinante sobre a forma como o Espírito Santo guia a vida. Ele fala através de uma linguagem interior que, à primeira vista, pode parecer quase imperceptível. Depois que uma pessoa começa a perceber as camadas do próprio coração, uma nova sensibilidade começa a nascer dentro dela. Algo muda na forma como ela observa seus próprios pensamentos, sentimentos e percepções. Aquilo que antes parecia apenas uma sequência comum de pensamentos começa a revelar algo mais profundo. É nesse momento que muitos começam a perceber que o Espírito Santo frequentemente fala através de uma linguagem interior muito sutil. Muitas pessoas esperam ouvir a voz de Deus como algo claro, direto e audível, quase como se alguém estivesse falando externamente. Porém, na maioria das vezes, a forma como Deus guia seus filhos é muito mais delicada. É como um sussurro dentro da consciência, uma impressão que surge no coração, uma clareza repentina que aparece em meio a uma dúvida. Esse tipo de comunicação pode parecer pequeno à primeira vista, mas ele carrega uma profundidade espiritual enorme. O Espírito Santo muitas vezes trabalha através de pensamentos que trazem luz para uma situação.
através de uma sensação de alerta quando algo não parece correto, ou através de uma paz inesperada quando uma decisão está alinhada com a vontade de Deus. Quem nunca viveu um momento em que estava prestes a tomar uma decisão e, de repente, algo dentro do coração trouxe uma pausa? Uma sensação que não veio da lógica imediata, mas de um lugar mais profundo. Às vezes, essa impressão faz a pessoa reconsiderar um caminho. Outras vezes, traz coragem para seguir adiante mesmo quando o cenário parece incerto. Essa é uma das maneiras mais comuns pelas quais o Espírito Santo orienta a vida de alguém. Mas para reconhecer essa linguagem interior, é necessário desacelerar. O mundo moderno é cheio de estímulos, opiniões, notificações e pressões que ocupam constantemente a mente. Quando a mente está sempre cheia de ruído, torna-se muito difícil perceber aquilo que o Espírito está tentando comunicar. Por isso, muitos homens e mulheres de fé, ao longo da história, descobriram algo essencial para o discernimento espiritual. Eles aprenderam a cultivar momentos de silêncio interior, não apenas silêncio ao redor, mas silêncio dentro da mente. Quando a mente começa a se aquietar diante de Deus, algo interessante acontece. Pensamentos que antes pareciam confusos começam a se organizar. Emoções que estavam agitadas começam a se acalmar. E nesse ambiente mais tranquilo, as impressões espirituais tornam-se mais perceptíveis. O Espírito Santo não invade o coração de maneira violenta. Ele convida, orienta e ilumina. Sua voz, muitas vezes, chega como uma direção suave que respeita a liberdade da pessoa. Por isso é possível ignorá-la, mas também é possível aprender a reconhecê-la. Com o tempo, quem aprende a prestar atenção nesses pequenos movimentos interiores começa a perceber padrões. Certos pensamentos trazem inquietação e pressão. Outros trazem uma clareza tranquila, mesmo quando a decisão exige coragem. Essa diferença começa a se tornar cada vez mais clara. A pessoa passa a perceber quando uma ideia nasce da ansiedade e quando surge acompanhada de uma serenidade profunda que não depende das circunstâncias externas. E é exatamente nesse ponto que a caminhada espiritual começa a amadurecer. Porque discernir a voz de Deus não é apenas sobre ouvir algo extraordinário. Muitas vezes é sobre aprender a reconhecer essas impressões silenciosas que surgem no momento certo, iluminando o caminho quando tudo parecia incerto. Mas existe algo ainda mais profundo que influencia essa sensibilidade espiritual. Algo que transforma completamente a maneira como uma pessoa percebe essas orientações interiores. Esse processo começa a acontecer quando o coração aprende a viver em um estado constante de entrega diante de Deus. Existe um momento na jornada espiritual em que a pessoa começa a perceber algo muito importante. Discernir a voz de Deus não depende apenas de tentar ouvir melhor. Depende principalmente da disposição do coração em se render à vontade de Deus. Quanto mais uma pessoa aprende a viver em entrega, mais sensível se torna à direção do Espírito Santo. Muitas vezes, imaginamos que discernimento espiritual é uma habilidade que aparece de forma instantânea, como se alguém pudesse simplesmente decidir que agora quer ouvir Deus com clareza, e a partir daquele momento, tudo se tornasse evidente. Mas a realidade espiritual costuma funcionar de maneira diferente. O discernimento nasce dentro de um relacionamento contínuo com Deus. Quando alguém começa a viver em um espírito de entrega diária, algo começa a mudar no interior. A pessoa deixa de se aproximar de Deus apenas quando precisa tomar decisões importantes. Em vez disso, ela começa a buscar a presença de Deus nos pequenos momentos do dia, nas reflexões silenciosas, nas orações simples, nas conversas interiores que acontecem entre o coração humano e o Espírito de Deus. Essa entrega constante cria um ambiente espiritual onde o coração se torna mais receptivo. A mente deixa de tentar controlar tudo sozinha
e começa a confiar que Deus está realmente envolvido na condução da vida. Esse tipo de confiança abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe de forma mais clara dentro da consciência. Com o tempo, a pessoa percebe que a direção de Deus não aparece apenas nos grandes momentos decisivos da vida. Ela começa a surgir também nas escolhas simples, nas atitudes diárias, nas pequenas decisões que parecem insignificantes, mas que aos poucos moldam o caminho da vida. Esse processo transforma a maneira como alguém vive. Em vez de correr constantemente atrás de respostas imediatas, o coração aprende a permanecer em uma postura de escuta. A pessoa começa a perceber que muitas respostas surgem naturalmente quando o coração está alinhado com Deus. A entrega também reduz uma das maiores barreiras para o discernimento espiritual, o desejo de controlar o resultado de todas as situações. Quando alguém está muito preso à necessidade de que algo aconteça de determinada forma, torna-se difícil perceber quando Deus está apontando para um caminho diferente. Mas quando o coração aprende a dizer com sinceridade, Senhor, guia meus passos, algo profundo acontece. A pessoa se torna mais aberta para perceber novas direções, novos caminhos e até mudanças inesperadas que antes seriam vistas com resistência. Essa postura de entrega não significa passividade, significa confiança. É a decisão de caminhar sabendo que Deus está envolvido no processo, mesmo quando todas as respostas ainda não estão claras. E quanto mais essa confiança cresce, mais o coração começa a reconhecer a presença de Deus de maneira natural. A pessoa passa a perceber pequenas confirmações ao longo do caminho, pensamentos que trazem clareza, conversas que chegam no momento certo, passagens bíblicas que parecem falar diretamente ao coração. Tudo isso começa a formar um tipo de diálogo silencioso entre Deus e a alma. Mas existe um desafio que ainda precisa ser compreendido nesse processo. Mesmo quando alguém deseja seguir a direção de Deus, existe dentro do ser humano uma força que muitas vezes tenta acelerar decisões antes que o discernimento esteja claro. É o impulso emocional que surge em momentos de pressão, e aprender a distinguir entre esse impulso e a verdadeira orientação espiritual se torna uma das partes mais importantes da caminhada com Deus. Existe um momento muito delicado no processo de tomar decisões com Deus. É o momento em que emoções fortes entram em cena. Mesmo quando alguém deseja sinceramente ouvir a direção do Espírito Santo, o coração humano ainda precisa lidar com impulsos, pressões e sentimentos intensos que podem confundir a percepção espiritual. Todos nós já passamos por situações em que uma decisão parecia urgente. O coração acelerado, a mente cheia de pensamentos, a sensação de que algo precisa ser resolvido imediatamente. Nessas horas, o impulso emocional muitas vezes fala mais alto que a quieta orientação de Deus. O problema é que o impulso costuma se apresentar como urgência. Ele cria a sensação de que esperar pode significar perder uma oportunidade. Ele pressiona o coração a agir rapidamente antes que haja tempo suficiente para refletir com calma. Mas o discernimento espiritual quase sempre segue um ritmo diferente. A direção que vem de Deus raramente nasce da pressa. Ela geralmente surge em um ambiente de paz interior. Mesmo quando a decisão envolve desafios ou exige coragem, existe uma serenidade que acompanha a orientação divina. É como se o coração fosse convidado a caminhar com confiança, não empurrado por ansiedade. Por isso, uma das maiores habilidades espirituais que um cristão pode desenvolver é aprender a pausar. A pausa não é sinal de fraqueza. Muitas vezes, ela é o espaço onde a voz de Deus se torna clara.
Quando alguém aprende a não reagir imediatamente aos impulsos emocionais, algo começa a acontecer dentro da alma. A tempestade interior começa a diminuir. Pensamentos que antes estavam misturados começam a se organizar. E nesse espaço de calma, a percepção espiritual ganha mais clareza. O Espírito Santo frequentemente usa esse tipo de momento para trazer entendimento. Às vezes, a direção vem através de uma convicção tranquila. Outras vezes, surge através de uma percepção simples, que parece iluminar a situação de forma inesperada. O impulso emocional, por outro lado, costuma trazer tensão. Ele cria pressão. Faz com que a pessoa sinta que precisa agir imediatamente para evitar um problema ou para garantir algo que deseja muito. Com o tempo, quem aprende a caminhar com Deus começa a reconhecer essa diferença. O impulso pressiona, o espírito conduz. Essa distinção se torna extremamente valiosa na vida prática. Muitas decisões que poderiam gerar arrependimento são evitadas simplesmente porque a pessoa aprendeu a esperar alguns momentos antes de agir. Esse pequeno espaço entre o sentimento e a decisão pode mudar completamente o resultado de um caminho. Esperar não significa ignorar o que se sente. Significa permitir que o coração se alinhe novamente com Deus antes de seguir adiante. Significa trazer a situação para a presença de Deus e permitir que a paz interior volte a ocupar o lugar da ansiedade. Esse processo não acontece apenas nas grandes decisões da vida. Ele se repete em conversas importantes, em escolhas profissionais, em relacionamentos e até nas pequenas atitudes do cotidiano. E cada vez que alguém escolhe confiar na direção de Deus, em vez de agir apenas pelo impulso, algo dentro da vida começa a se transformar. Mas existe um aspecto surpreendente dessa jornada que muitas pessoas ainda não compreenderam completamente. Às vezes, o próprio sentimento de dúvida que aparece no coração pode se tornar parte do caminho que Deus usa para aprofundar o discernimento espiritual. Muitas pessoas acreditam que a dúvida é sempre um sinal de fraqueza espiritual. Pensam que, se tivessem fé suficiente, nunca experimentariam momentos de incerteza. Porém, quando observamos a jornada de muitos homens e mulheres de fé ao longo da história bíblica, percebemos algo muito diferente. A dúvida muitas vezes se torna um espaço onde Deus aprofunda o relacionamento com aqueles que o buscam. Quando uma pessoa começa a desejar sinceramente ouvir a voz de Deus, ela também começa a perceber algo que antes passava despercebido. Nem todas as respostas chegam imediatamente. Nem todas as decisões se tornam claras no primeiro momento. Às vezes o coração precisa caminhar por um período de questionamento antes que a direção se revele de forma mais nítida. Esse período pode ser desconfortável. A mente procura respostas rápidas. O coração deseja segurança imediata. Mas é justamente nesse espaço de busca que algo muito importante começa a acontecer dentro da vida espiritual. A dúvida pode se tornar um convite para buscar Deus com mais profundidade. Quando uma pessoa não tem todas as respostas, ela aprende a voltar o coração para Deus com mais sinceridade. A oração deixa de ser apenas um hábito e passa a ser uma necessidade real. A leitura das Escrituras deixa de ser apenas uma rotina e passa a ser uma busca por entendimento. Esse processo cria uma transformação silenciosa. A fé deixa de ser apenas uma ideia e passa a se tornar uma relação viva com Deus. Em vez de confiar apenas na própria capacidade de compreender as situações, a pessoa aprende a depender mais da sabedoria divina. É nesse ambiente que o discernimento espiritual amadurece. A dúvida saudável não afasta a pessoa de Deus. Pelo contrário, ela empurra o coração em direção a Ele. Ela leva a pessoa a perguntar com sinceridade: Senhor, mostra-me o caminho. E quando essa pergunta nasce de um coração humilde,
o Espírito Santo começa a trabalhar de formas muito profundas. Às vezes, a resposta vem através de uma nova perspectiva sobre a situação. Outras vezes, surge através de uma passagem bíblica que ilumina o coração. Em alguns momentos, a resposta aparece através de conselhos sábios ou através de circunstâncias que começam a se alinhar de forma inesperada. O mais importante é que, ao longo desse processo, a pessoa começa a aprender algo muito valioso. Nem sempre é necessário entender tudo imediatamente para continuar caminhando com Deus. Muitas vezes, o próximo passo se torna claro apenas quando o coração decide confiar. Esse tipo de fé amadurecida não depende da ausência de perguntas. Ela nasce justamente no meio das perguntas. É a decisão de continuar caminhando com Deus, mesmo quando todas as respostas ainda não estão totalmente visíveis. E com o tempo, algo surpreendente começa a acontecer. Aquilo que antes parecia apenas confusão começa a revelar um padrão. Situações diferentes começam a apontar na mesma direção. Pequenos sinais começam a se repetir. Mensagens semelhantes aparecem em momentos diferentes. Quando isso acontece, muitos começam a perceber que Deus frequentemente confirma sua direção através de padrões que se repetem ao longo do caminho. Uma das formas mais surpreendentes pelas quais Deus orienta a vida de uma pessoa acontece de maneira gradual. Não através de um único evento extraordinário, mas através de sinais que começam a se repetir ao longo do caminho. Muitas vezes, quando alguém olha para trás e observa sua jornada com atenção, percebe que Deus já estava falando há muito tempo, apenas usando caminhos que no início pareciam comuns. No momento em que as situações acontecem, elas podem parecer isoladas. Um pensamento que surge durante uma oração. Uma conversa inesperada com alguém que menciona exatamente aquilo que estava no coração. Uma mensagem que aparece no momento certo. Uma porta que se abre enquanto outra se fecha, sem explicação clara. Separadamente, esses acontecimentos podem parecer apenas coincidências, mas quando começam a se repetir na mesma direção, algo dentro do espírito começa a perceber que existe um padrão sendo formado. Deus frequentemente trabalha assim. Ele não precisa sempre falar através de manifestações extraordinárias. Muitas vezes, ele confirma sua direção através da repetição de pequenos sinais que juntos começam a formar uma mensagem clara. Isso exige um coração atento. Porque quem vive sempre apressado ou distraído pode passar por esses momentos sem perceber o que está acontecendo. A pessoa vê os eventos, mas não enxerga a conexão entre eles. Quando alguém começa a caminhar mais próximo do Espírito Santo, essa percepção muda. O coração aprende a observar a vida com mais atenção espiritual. A pessoa começa a notar quando certas ideias retornam repetidamente ao pensamento, quando diferentes circunstâncias começam a apontar para a mesma direção, quando certas oportunidades aparecem no momento exato em que o coração estava buscando resposta. Esse tipo de confirmação progressiva é uma das formas mais seguras de discernimento espiritual. Em vez de depender apenas de uma impressão momentânea, a pessoa começa a ver como Deus está organizando as circunstâncias ao redor. Às vezes, isso acontece através de portas que continuam se abrindo. Em outras ocasiões, acontece através de caminhos que parecem constantemente bloqueados, como se Deus estivesse gentilmente redirecionando a jornada. Esse processo exige paciência e humildade. Nem sempre o padrão se torna claro imediatamente. Muitas vezes é necessário continuar caminhando com fé, observando como as situações se desenvolvem ao longo do tempo. Mas quando a direção de Deus começa a se confirmar através desses sinais repetidos, algo muito profundo acontece dentro do coração.
E a pessoa começa a sentir uma confiança diferente. Não é apenas uma sensação emocional, é uma percepção espiritual de que Deus está envolvido no processo. Essa confiança não elimina todos os desafios. Ainda podem existir dúvidas, perguntas e momentos de espera. Porém, existe uma paz crescente que acompanha o caminho. A pessoa percebe que não está andando sozinha, que existe uma sabedoria maior conduzindo os acontecimentos. E é exatamente nesse ponto que surge uma prática espiritual extremamente importante para quem deseja discernir a voz de Deus com mais clareza. A disciplina de aprender a parar antes de tomar decisões importantes. Existe um hábito silencioso que transforma completamente a forma como uma pessoa aprende a discernir a voz de Deus. Esse hábito não parece impressionante à primeira vista, mas possui um poder profundo na vida espiritual. Trata-se da disciplina de pausar antes de tomar decisões importantes. Muitas decisões na vida são tomadas rapidamente. A rotina diária, as pressões do trabalho, as expectativas das pessoas ao redor e até o medo de perder oportunidades criam um ambiente onde agir rápido parece ser sempre a melhor escolha. Porém, quando alguém decide caminhar com o Espírito Santo, essa dinâmica começa a mudar. A pessoa passa a perceber que nem toda decisão precisa ser tomada imediatamente. Algumas escolhas precisam primeiro passar pelo silêncio da reflexão e pela busca da direção de Deus. A pausa se torna um espaço sagrado dentro do processo de decisão. Quando alguém aprende a parar por alguns momentos antes de agir, algo interessante acontece. A mente começa a desacelerar. O coração deixa de reagir apenas às emoções do momento. Aquilo que parecia urgente começa a ser observado com mais clareza. Esse pequeno intervalo abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe dentro do coração. Durante essa pausa, muitas coisas começam a se revelar. Pensamentos que pareciam confusos começam a se organizar. Motivações escondidas começam a se tornar visíveis. Às vezes, a pessoa percebe que estava prestes a tomar uma decisão motivada pelo medo ou pela ansiedade. Outras vezes acontece o contrário. A pausa confirma algo que já estava nascendo dentro do coração. Uma sensação tranquila de que aquele caminho realmente está alinhado com a vontade de Deus. Essa prática simples tem um efeito profundo na vida espiritual. Em vez de viver reagindo a cada situação, a pessoa começa a viver de forma mais consciente da presença de Deus. Cada decisão se torna uma oportunidade de consultar o Senhor antes de avançar. A pausa também cria um espaço onde a palavra de Deus pode falar ao coração. Muitas vezes, enquanto alguém apresenta uma decisão a Deus em oração, uma lembrança das Escrituras surge na mente, trazendo luz para aquela situação. Outras vezes, a resposta aparece através de uma paz que começa a crescer lentamente dentro do espírito. Não é uma emoção intensa, mas uma tranquilidade firme que confirma o caminho. Esse tipo de discernimento raramente acontece no meio da pressa. Ele floresce no espaço onde o coração aprende a esperar diante de Deus. Com o tempo, quem desenvolve essa disciplina percebe algo muito poderoso. Muitas decisões que antes geravam confusão passam a ser tomadas com muito mais clareza. A ansiedade diminui, o medo de errar perde força. O coração aprende que não precisa carregar sozinho o peso de cada escolha. Essa transformação muda completamente a maneira de viver. A vida deixa de ser uma sequência de decisões apressadas e passa a se tornar uma caminhada guiada passo a passo pela presença de Deus. Mas existe algo ainda mais profundo que começa a surgir na vida de quem aprende a viver dessa maneira. Uma confiança silenciosa começa a crescer dentro do coração. Uma certeza tranquila de que Deus realmente está guiando o caminho.
Existe uma mudança profunda que começa a acontecer dentro do coração de quem aprende a caminhar com o Espírito Santo. Essa mudança não acontece de forma repentina. Ela se desenvolve ao longo do tempo, conforme a pessoa aprende a buscar a direção de Deus nas decisões da vida. Gradualmente, algo começa a nascer dentro da alma, uma confiança silenciosa. No início da caminhada espiritual, muitas decisões são acompanhadas por medo. A pessoa teme cometer erros, teme escolher o caminho errado, teme não conseguir entender corretamente a vontade de Deus. Cada escolha parece carregar um peso enorme, como se tudo dependesse apenas da capacidade humana de discernir perfeitamente. Mas quando alguém começa a praticar aquilo que foi aprendido até aqui, algo começa a se transformar. A pessoa passa a pausar antes de agir, aprende a observar o coração, busca a presença de Deus nas dúvidas, aprende a esperar pela paz interior antes de seguir adiante. E com o tempo, essas pequenas práticas começam a produzir um efeito poderoso. A ansiedade começa a diminuir. O coração percebe que Deus não está distante, observando de longe. Ele está envolvido no processo. Ele guia, corrige, redireciona e abre novos caminhos quando necessário. Essa percepção muda completamente a forma como as decisões são vividas. A pessoa deixa de carregar o peso de tentar controlar cada detalhe do futuro. Em vez disso, aprende a confiar que Deus está conduzindo a jornada passo a passo. Essa confiança não significa que todas as dúvidas desaparecem. Ainda existem momentos em que as respostas não são imediatas. Ainda existem escolhas que exigem coragem. Porém, algo dentro do coração permanece firme. É uma certeza tranquila de que Deus está presente. Essa confiança silenciosa tem uma característica muito particular. Ela não depende das circunstâncias externas. Mesmo quando o caminho apresenta desafios, a pessoa continua sentindo uma estabilidade interior. Existe uma paz que permanece mesmo quando ainda não é possível ver todos os resultados. Esse tipo de paz é uma das marcas mais fortes da direção de Deus. Quando o Espírito Santo conduz uma decisão, o coração pode até sentir respeito diante do desafio, mas não é dominado pela confusão. Existe uma convicção calma que sustenta o passo seguinte. Essa confiança também muda a maneira como a pessoa reage aos erros e às dificuldades. Antes, qualquer erro parecia uma prova de fracasso espiritual. Agora, a pessoa entende que Deus também guia através dos processos de aprendizado. Mesmo quando algo não acontece exatamente como esperado, o coração sabe que Deus continua presente. Ele continua ensinando, ajustando e conduzindo a jornada. Essa segurança interior liberta o coração de um peso enorme. A vida deixa de ser uma tentativa constante de prever o futuro e passa a se tornar uma caminhada de confiança diária. E conforme essa confiança cresce, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A mente da pessoa começa a ser transformada. Pensamentos, reações e decisões começam a refletir cada vez mais a influência da presença de Deus. Quando uma pessoa começa a caminhar diariamente buscando a direção de Deus, algo profundo começa a acontecer dentro dela. No início, essa mudança pode parecer quase imperceptível. A vida continua com suas responsabilidades, desafios e decisões. Porém, pouco a pouco, a maneira de pensar começa a se transformar. Essa transformação acontece porque o Espírito Santo não trabalha apenas nas circunstâncias externas. Ele trabalha dentro da mente e do coração. Com o tempo, pensamentos que antes eram dominados pela ansiedade começam a ser substituídos por reflexões mais calmas. Reações impulsivas começam a dar lugar a respostas mais conscientes. Aquilo que antes provocava medo imediato começa a ser enfrentado com mais serenidade.
Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele se desenvolve à medida que a pessoa continua escolhendo colocar suas decisões diante de Deus. Cada momento de oração, cada pausa para buscar direção, cada escolha feita com fé começa a moldar lentamente a forma como a mente percebe a vida. A pessoa passa a enxergar as situações com uma perspectiva diferente. Antes, muitos pensamentos eram guiados apenas pela lógica humana ou pelas emoções do momento. Agora, o coração começa a considerar algo maior. Surge um novo tipo de pergunta interior. O que Deus deseja me ensinar através desta situação? Essa simples mudança de perspectiva transforma profundamente a maneira como as decisões são enfrentadas. Quando surge um desafio, a mente não reage apenas com preocupação. Ela começa a procurar sabedoria. Quando aparece uma oportunidade, o coração não se move apenas pela empolgação. Ele aprende a buscar discernimento. A presença constante de Deus passa a influenciar o modo de pensar. Isso também muda a forma como a pessoa interpreta as dificuldades da vida. Situações que antes pareciam apenas obstáculos começam a ser vistas como momentos onde Deus pode estar trabalhando algo mais profundo. A pessoa começa a perceber que cada experiência carrega uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada decisão se torna uma chance de confiar mais em Deus. Esse tipo de transformação interior é uma das marcas mais claras de uma vida guiada pelo Espírito Santo. A fé deixa de ser apenas algo que a pessoa declara e passa a se tornar algo que molda sua forma de pensar. Com o tempo, essa nova mentalidade começa a produzir frutos visíveis. A pessoa se torna mais paciente nas decisões, mais cuidadosa nas palavras, mais sensível às necessidades das pessoas ao redor. O coração começa a refletir mais do caráter de Deus, e algo muito importante acontece nesse processo. Discernir a voz de Deus deixa de ser uma tarefa difícil e passa a se tornar uma parte natural da vida espiritual. A mente já está mais alinhada com os princípios de Deus. O coração já está acostumado a buscar sua direção. A pessoa já aprendeu a reconhecer os sinais de paz, convicção e sabedoria que acompanham a orientação divina. Nesse ponto da jornada, caminhar com Deus começa a se tornar um ritmo natural da vida. E esse ritmo espiritual abre caminho para algo ainda mais libertador. A descoberta de que a vida não precisa mais ser carregada sozinha. Existe um peso invisível que muitas pessoas carregam ao longo da vida sem perceber completamente. É o peso de acreditar que cada decisão precisa ser resolvida apenas com a própria força, a própria inteligência e a própria capacidade de prever o futuro. Essa pressão silenciosa acompanha muitas escolhas e cria dentro do coração um estado constante de tensão. A pessoa pensa repetidamente: e se eu escolher errado? E se essa decisão mudar completamente meu caminho? E se eu não estiver entendendo tudo corretamente? Esses pensamentos podem acompanhar até mesmo pessoas de fé sincera. O desejo de acertar pode se transformar em medo de errar. A responsabilidade pelas escolhas começa a parecer pesada demais para um coração humano. Mas quando alguém aprende a caminhar diariamente com o Espírito Santo, algo profundamente libertador começa a acontecer. A pessoa começa a perceber que não precisa mais carregar sozinha o peso de cada decisão. Isso não significa abandonar a responsabilidade ou deixar de pensar com sabedoria. Significa reconhecer que existe uma presença divina participando do caminho. Deus não é apenas alguém que observa a vida de longe. Ele caminha junto, orienta, corrige rotas e abre novas possibilidades quando necessário. Quando essa percepção começa a se tornar real dentro do coração, a ansiedade diminui. As decisões deixam de ser enfrentadas com desespero e passam a ser apresentadas diante de Deus com confiança.
Em vez de carregar o peso de prever cada consequência, a pessoa aprende a fazer algo muito simples, mas extremamente poderoso. Ela entrega cada passo a Deus. Essa entrega muda completamente o ambiente interior da alma. O coração deixa de lutar sozinho contra todas as incertezas da vida. Surge uma sensação de companhia espiritual. A pessoa começa a perceber que existe sabedoria disponível além da própria compreensão. Isso cria uma nova forma de viver. Quando uma decisão surge, o coração não entra imediatamente em pânico. Ele aprende a fazer uma pausa. Aprende a buscar a direção de Deus. Aprende a confiar que o Espírito Santo pode trazer clareza no momento certo. Essa confiança traz descanso para a mente. A vida deixa de ser uma sequência de preocupações constantes e passa a ser uma caminhada guiada passo a passo. A pessoa entende que não precisa enxergar todo o caminho de uma vez. Basta confiar no próximo passo que Deus está revelando. Essa liberdade transforma profundamente o relacionamento com Deus. A oração deixa de ser apenas um pedido por respostas rápidas e passa a ser um espaço de comunhão. O coração aprende a conversar com Deus sobre as decisões, sobre as dúvidas e até sobre os medos. E nesse diálogo constante, algo maravilhoso começa a crescer dentro da vida espiritual. A pessoa descobre que caminhar com Deus não é apenas sobre receber orientação. É sobre viver em relacionamento com Ele. E quando essa relação se torna o centro da vida, discernir a voz de Deus deixa de ser uma técnica complicada. Ela se torna parte natural da caminhada. Mas essa jornada ainda revela algo ainda mais profundo. Existe um momento em que discernir a voz de Deus deixa de ser apenas uma busca por respostas e se transforma em algo muito maior. Um relacionamento vivo com o Espírito Santo. Existe um ponto na caminhada espiritual em que algo muda profundamente dentro do coração de quem busca a direção de Deus. No início, muitas pessoas procuram aprender a discernir a voz de Deus como se fosse uma habilidade. Elas querem descobrir sinais claros, métodos específicos ou fórmulas que possam garantir que estão tomando a decisão certa. Esse desejo é natural. O coração humano quer segurança. Quer entender como reconhecer a orientação de Deus em meio às muitas vozes que existem dentro e fora da mente. Porém, com o tempo, quem caminha com o Espírito Santo começa a perceber algo muito maior. Discernir a voz de Deus não é apenas aprender um método, é desenvolver um relacionamento. No começo da jornada, a pessoa pergunta constantemente: será que Deus está me dizendo algo? Mas conforme o relacionamento com Deus cresce, essa pergunta começa a mudar. O coração passa a perguntar: Senhor, o que tu desejas me mostrar neste momento? Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a forma como a vida espiritual é vivida. Quando o discernimento se torna parte de um relacionamento vivo com Deus, a pessoa deixa de procurar apenas respostas rápidas. Ela passa a valorizar a própria presença de Deus. O coração começa a desejar mais a comunhão com o Espírito Santo do que simplesmente a solução de um problema. Esse relacionamento se desenvolve através de momentos simples: a oração diária, a leitura das Escrituras, a reflexão silenciosa, pequenos momentos em que a pessoa para durante o dia e volta o pensamento para Deus. Aos poucos, a presença de Deus deixa de ser algo distante ou reservado apenas para momentos religiosos. Ela passa a acompanhar a vida cotidiana. O Espírito Santo começa a se tornar uma presença constante na consciência. A pessoa percebe que pode conversar com Deus durante o dia, enquanto trabalha, enquanto enfrenta desafios, enquanto pensa sobre decisões importantes. A vida espiritual deixa de ser limitada a momentos específicos e passa a se tornar um diálogo contínuo. E nesse ambiente de relacionamento, discernir a voz de Deus se torna muito mais natural.
O coração aprende a reconhecer quando um pensamento está alinhado com os princípios de Deus. Aprende a perceber quando algo dentro da consciência traz uma convicção profunda que não vem apenas da lógica humana. Essa sensibilidade cresce porque o relacionamento cresce. Assim como duas pessoas que convivem por muito tempo aprendem a reconhecer o tom de voz uma da outra, o coração que vive em comunhão com Deus aprende a reconhecer a forma como o Espírito Santo fala. Esse reconhecimento não acontece através de pressão ou esforço excessivo. Ele nasce da proximidade. Quanto mais alguém vive perto da presença de Deus, mais fácil se torna perceber quando ele está conduzindo um caminho, quando está convidando a esperar ou quando está redirecionando a jornada. Esse relacionamento traz algo precioso para o coração humano: estabilidade. A pessoa já não precisa viver tentando controlar todos os detalhes da vida. Ela sabe que existe uma presença divina caminhando ao seu lado, orientando cada passo com sabedoria. E quando essa confiança se torna parte da vida, algo extraordinário começa a acontecer. Cada decisão deixa de ser apenas uma escolha isolada. Cada passo passa a fazer parte de uma jornada conduzida pela voz de Deus. Existe um momento profundo na jornada espiritual em que a vida começa a ser vivida de uma forma completamente diferente. Não é um momento marcado por um evento extraordinário ou por uma experiência dramática. É uma mudança silenciosa que acontece dentro do coração. A pessoa percebe que já não deseja viver guiada apenas pela própria compreensão. Ela passa a desejar algo maior, caminhar diariamente sob a direção de Deus. No início dessa caminhada, muitas decisões ainda são acompanhadas por incerteza. A pessoa aprende, experimenta. Às vezes erra, às vezes acerta. Mas à medida que o relacionamento com Deus se aprofunda, algo começa a se estabelecer dentro da alma. Surge uma confiança crescente de que Deus realmente participa da jornada. Essa confiança transforma a forma como a vida é enxergada. As decisões deixam de ser apenas escolhas isoladas. Elas passam a ser vistas como parte de uma caminhada espiritual maior. Cada passo se torna uma oportunidade de confiar na sabedoria de Deus. Quando uma nova situação aparece, o coração já não reage com o mesmo desespero de antes. Em vez de tentar controlar tudo imediatamente, a pessoa aprende a trazer aquela decisão diante de Deus. A pergunta interior muda. Já não é apenas "o que eu devo fazer?" A pergunta passa a ser: "Senhor, qual caminho tu estás me mostrando?" Essa postura muda completamente a atmosfera da vida. A ansiedade começa a perder força. A mente se torna mais tranquila. O coração aprende a caminhar com paciência, sabendo que Deus não revela toda a jornada de uma vez, mas ilumina o próximo passo no momento certo. Esse tipo de caminhada produz uma paz profunda. Não é uma paz baseada na ausência de problemas, mas na certeza de que Deus está conduzindo a história. Quando portas se abrem, a pessoa segue com gratidão. Quando portas se fecham, o coração aprende a confiar que Deus também está protegendo ou redirecionando o caminho. Até mesmo os momentos de espera deixam de ser vistos como perda de tempo e passam a ser entendidos como parte do processo de preparação. Ao longo dessa jornada, a vida começa a adquirir um novo significado. A pessoa percebe que Deus não está interessado apenas nas grandes decisões. Ele também se importa com os detalhes da caminhada. Pequenas escolhas, conversas, oportunidades e até desafios inesperados começam a fazer parte de uma história maior que Deus está conduzindo. Essa percepção transforma o modo de viver. A fé deixa de ser apenas uma crença declarada e passa a ser uma confiança prática no cuidado de Deus. O coração aprende que cada dia pode ser vivido com esperança, porque existe uma sabedoria divina guiando os passos. E quanto mais essa confiança cresce, mais clara se torna uma verdade essencial da vida espiritual.
Discernir a voz de Deus não é sobre alcançar perfeição nas decisões. É sobre aprender a caminhar com Deus todos os dias. É sobre desenvolver um coração sensível à sua presença. Um coração que sabe pausar, ouvir, confiar e seguir adiante mesmo quando nem todas as respostas estão visíveis. Quando alguém vive dessa maneira, a vida deixa de ser uma caminhada solitária. Cada decisão se torna um ato de fé. Cada passo se torna parte de uma jornada guiada pelo Espírito Santo. E ao longo dessa jornada, a pessoa descobre algo extraordinário. Quando o coração decide caminhar com Deus, ele nunca deixa de guiar o caminho.